Aqui no capítulo 3 nós vamos ver então os impostos estaduais. O primeiro que aparece é o ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações. Fundamento legal. Artigo 155, item 2 da Constituição Federal, conforme nós vimos. Tem uma lei específica, a Lei 5.172 de 66, e tem as leis complementares, a de número 24 de 75, a 63 de 90, 65 de 91 e 87 de 96. Tá? Tudo que é necessário para entender o ICMS está descrito aí nessas leis. Bom, mas aqui nós temos um resumo, de como é que funciona o ICMS. Temos o fato gerador. Ocorre então com operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, ainda que as operações e as prestações de serviços se iniciem no exterior. Entrada de mercadoria importada do exterior, fornecimento de mercadoria com prestação de serviços e fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, inclusive de serviços prestados. Quem é o contribuinte do ICMS? É qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade, 4 itens: importe mercadoria do exterior, seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior, adquira em licitação mercadorias apreendidas ou abandonadas e adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização. Quais são as alíquotas? Serão propostas pelos estados e pelo Distrito Federal e aprovadas no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, composto pelos respectivos secretários de Fazenda. Qual é a destinação? Do produto de arrecadação, 75% permanece com os estados e 25% são repassados aos municípios conforme os seguintes critérios. Até 3/4 desses 25%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios, e até 1/4 de acordo com o que dispuser a lei estadual. Então, especificamente sobre o ICMS, tudo que você puder ler sobre esse imposto será de suma importância para você compreender as operações com mercadorias, que nós vamos trabalhar muito com isso, na emissão da nota fiscal, na entrada da nota fiscal. Numa empresa, esse imposto ele está presente em todo momento. É importante conhecer bem o ICMS. IPV é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Você pode ver mais detalhes nessa seção aí. Temos o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes ou Doação de Bens, é o ITCD. Também tem as informações sobre esse imposto aí. E chegamos no capítulo 4, que são os impostos municipais. Primeiro é o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Temos o fundamento legal, fato gerador, quem é o contribuinte, qual é a base de cálculo, as alíquotas e a destinação. Temos o ITBI, o Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos. Aqui está o fundamento legal, o artigo 156, item 2 da Constituição Federal. E o fato gerador, nós temos a transmissão por ato oneroso da propriedade ou domínio útil de bens imóveis, por natureza ou seção física, transmissão de direitos reais sobre os imóveis e a cessão de direitos à sua aquisição. Então, quando se vende um imóvel, esse imposto ele é devido, ITBI. Quem é o contribuinte? É o adquirente ou cessionário. Qual é a base de cálculo? E aqui as alíquotas, tá?
E temos o Imposto sobre Serviços, o ISS também, assim como eu mencionei em relação ao ICMS, esse é muito importante que você conheça sobre ele, conheça bem sobre o ISS, tá? Qual é o fundamento legal? O artigo 156, item 3 da Constituição Federal, a Lei Complementar 116 de 2003 e a legislação específica de cada município. O fato gerador é a prestação de serviços a terceiros, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo. O contribuinte é o prestador do serviço, empresa ou profissional autônomo. Qual é a base de cálculo? O preço do serviço, que para efeito de apuração da base de cálculo será obtido, item A, pela receita mensal do contribuinte, quando se tratar de prestação de serviços de caráter permanente, ou item B, pelo valor cobrado quando se tratar de prestação de serviço de caráter eventual, sendo descontínua ou isolada. As alíquotas variam de acordo com a legislação específica de cada município. Aqui no Distrito Federal nós temos as alíquotas variando de 0,5% a 10%. Hospitais e similares, 2%. Jogos e diversões públicas, exceto cinemas, 10%. Cinemas, 1%. Transporte coletivo, 1%. Arrendamento mercantil ou lease, 0,5%. E outros serviços, 5%. Tá? Mas pode ser que em determinado município essas alíquotas sejam diferentes, né? Isso vai variar de acordo com a legislação específica de cada município. Tá? A destinação para esse imposto é o produto da arrecadação constitui receita própria do município. Então vai para o município destina esse dinheiro para o que ele desejar. Tá? E aqui nós chegamos na parte de fundos que não nos interessa nesse treinamento. Ok? Então desses impostos que nós vimos aqui, podemos voltar um pouco. Quais são aqueles que... Impostos e contribuições, quais são aqueles que você deve pesquisar mais, tá? Que é de suma importância para o ERP. Tá? Em relação aos impostos federais, o imposto de renda, é importante que você conheça bem esse imposto. Tá? Imposto sobre exportação é muito específico esse daqui. Então, se você tem clientes que exportam produtos para o exterior, é interessante saber como é que ele funciona. O imposto de importação também é a mesma coisa. Se você tem clientes que utilizem, que importem produtos do exterior, é importante entender como é que ele funciona. O IOF, se você quiser pesquisar, ele é interessante, mas não é tão importante aqui para o nosso caso do ERP. O IPI fica naquele caso de indústria, né? Se você tem clientes que são indústrias, é interessante pesquisar sobre esse imposto. Tá? No entanto, ele sempre está presente, né? Ali nas notas fiscais ele costuma estar presente, né? Mesmo que a sua empresa ela seja um comércio, mas se ela comprar o material direto de uma indústria, então vai estar presente lá. O IPI é interessante, né, saber mais sobre esse imposto. Tá? ITR não é tão necessário aqui para o ERP. Nas contribuições, a CIG aqui para o T2T ERP não tem tanta importância. Essa CPSS também não. PIS/PASEP, importantíssimo que você conheça. Tá? Então pesquise bastante sobre ele. Se possível, leia as leis complementares que regulam esses impostos e essas contribuições. Tá? CPMF não entra. COFINS importantíssimo também. É importante que você pesquise e compreenda como é que funciona a COFINS. CSLL também é importante. E aqui vem os impostos estaduais. ICMS é importantíssimo. Né? Esse você deve pesquisar e conhecer tudo que você puder sobre esse imposto, né? Até para você dar assessoria para o teu cliente e saber se realmente o teu sistema está funcionando da forma adequada. Tá? PVA não tem muita importância, né? O ITCD aqui para a realidade do T2T ERP, né? E impostos municipais, o ISS. É aquele que você deve pesquisar e também conhecer bem. Tá certo? Então são esses, né? Em relação ao ICMS, né, que é o imposto estadual, existe uma página aqui interessante. É essa fiscontex.com.br, legislação ICMS, alíquota interna ICMS. Onde ela tem aqui, olha, a alíquota interna do ICMS,
origem e destino, né? Então, por exemplo, do Acre para o Ceará, o imposto é 12%. Da Bahia para o Espírito Santo, 12%. Né? A maioria dos estados ele entra a 12%. Tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, de Minas Gerais para o Tocantins é 7%. Tá? De Minas Gerais para Minas Gerais, 18%. Essa tabelinha aqui é interessante. E aqui embaixo nós temos as alíquotas abaixo serão utilizadas em operações internas. Por favor, consultar a legislação atualizada na Secretaria da Fazenda de cada estado. Tem alguns exemplos aqui que são interessantes também. Se você puder dar atenção, né? Por exemplo, aqui no Acre, nós temos as alíquotas aqui, olha. 25% é a alíquota nas prestações, nas operações e prestações com armas, embarcações, perfumes. 17% nas operações e prestações internas de importação com mercadorias, fornecimento de energia elétrica. Ele é isento nas operações internas de distribuição de energia elétrica de consumo mensal até 50 kW. 12% energia elétrica para consumo mensal de 50 até 100 kW. Né? Então ele tem aqui umas faixas de alíquotas dependendo das operações e das prestações. Alagoas tem também as suas faixas. Amapá, 25%, 17%, 12%. Então tem aqui de todos os estados. Tá? Amazonas, Bahia, olha só, Bahia, 38% aqui, né, para venda nas operações com armas. Nós vimos que, por exemplo, o Acre é 25%. Na Bahia essa alíquota é bem maior. Né? Cada estado aí vai definindo as suas alíquotas. Tá? No Ceará, 25% para bebidas, armas, fogos de artifício, 17% para as demais operações internas, 12% aqui para computadores, impressoras, né? Tem um incentivo aí para quem trabalha com esses materiais de informática. 4% para o transporte aéreo. Aí vem o Distrito Federal, também tem alíquotas de 25%, 21%, 12%, 17%. Espírito Santo, Goiás, aqui interessante que Goiás, ele coloca algumas alíquotas dependendo do código, né, do NBM aí do produto. Tá? Então as mercadorias de 25%, ou seja, as mercadorias cujo NBM, né, cujo código seja esse aqui. Tá? Que agora nós utilizamos o NCM, nomenclatura comum do Mercosul. Né? Então aqui vai por NCM, né? Dependendo do NCM, você aplica essa alíquota. Tá? 12, 29, olha. Álcool, carburante, 29%. Bom, e aí tem de todos os estados, né? Pode ser que alguma dessas informações esteja desatualizada, por isso que o proprietário aqui do site ele pede para você consultar a legislação atualizada na Secretaria da Fazenda de cada estado. Mas aqui já dá para você ter uma noção de como é que funciona, né, essas alíquotas do ICMS, como é que os estados eles fazem essa divisão, como é que eles cobram isso daí. Tá? E como é que eles cobram também, qual é a alíquota que eles cobram de um para o outro estado. Tá certo? Bom, é isso, né? Que nós já tivemos uma visão geral sobre esses impostos federais, impostos estaduais, os impostos municipais e também de algumas contribuições, tá certo? Isso vem como um alicerce para os próximos vídeos, né? E também para as explicações que nós vamos dar em relação ao DER do T2T e ERP. Esse tema, né, de tributação, ele é um pouco complicado, muitas vezes ele é confuso, tá? A legislação ela é complexa, né? Mas quanto mais você puder ler, né, puder se inteirar sobre isso, mais seguro você vai estar em relação aos seus sistemas, né, e a assessoria que você vai fornecer para os teus clientes, tá certo? Então, se você puder, leia bastante, né, sobre essa questão da tributação e fique realmente por dentro sobre como funciona todos os tributos, pelo menos aqueles tributos com os quais você vai trabalhar nos seus sistemas.